Olá! Boa noite a todos que estão entrando. Nossa primeira live, vou tentar acenar aqui para todo mundo. Quero iniciar essa live primeiramente agradecendo a todos que estão se disponibilizando em estar presente, em acompanhar mais esse aprendizado, mais esse momento de... Eu vou me colocar aí nessa posição de aprendizado também, de sugarmos o máximo possível de conhecimento desse cara que entende tanto de elevadores, que é o Siqueira Júnior. Vou iniciar aqui conversando com vocês um pouquinho, que é o momento que ele entra, já tranquilizar aí as mentes curiosas, que a pretensão da Nobre Condominial é toda segunda-feira trazer para vocês uma live de manutenções voltadas a todas essas áreas. Então, você que tem a sua sugestão, que tem a sua dica, Luana, eu quero que você converse um pouquinho sobre bomba, sobre gerador, piscina, tudo isso a Nobre Condominial vai estar trazendo para vocês todas as segundas-feiras um prestador de serviço qualificado e sempre preocupada com a responsabilidade em demandar conhecimento. Vamos aguardar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Para quem é seguidor, que não me conhece da carreira condominial, eu acho imprescindível, né, me apresentar um pouquinho. Eu sou Luana Nobre, trabalho com condomínio já desde que... Vou colocar aqui desde que eu me entendo por gente, não, mas desde que eu entrei no mercado de trabalho. E desde esse período para cá eu venho me aprimorando. Já fazem 2 anos que atuo como síndica profissional. E cada dia que passa buscando conhecimento para agregar aos meus moradores. Eu digo que a Nobre Condominial não trabalha com sindicatura, ela trabalha com responsabilidade às famílias. Então, hoje eu não atendo 3 condomínios, eu atendo mais de 300 famílias que merecem o meu respeito, né, e a minha constante evolução. Já somos aí 14 participantes, que alegria. E podem mandando as dúvidas de vocês enquanto nosso palestrante não entra. Que maravilha! Que bacana ver outros profissionais da área condominial aqui também. Espero que sedentos por conhecimento para compartilhar aí um pouquinho também dos aprazeres da nossa profissão. Quem quiser já relatar aí algum problema que passou com o elevador. Hoje a ideia da live é transmitir para vocês não só sobre manutenção,
mas contar um pouco da história dos elevadores, como surgiu, quem fiscaliza, quem que o síndico ou que o morador pode questionar em caso de ter alguma instabilidade, não estar de acordo com alguma norma. Essa live também ficará gravada no YouTube, então você que vai gostar, tenho certeza do conteúdo que eu vou lhe entregar. Não conseguiu chamar aquele amigo para participar da live, pode enviar depois, acredito que até quarta-feira, né, que estamos na segunda, eu já disponibilizo essa live lá no canal do YouTube da Nobre Condominial, que eu tô muito chique, tenho até canal no YouTube agora. Então fica mais fácil para vocês revisarem o conteúdo, né? Transmitir, no caso de quem é administrador, quem trabalha com manutenções, repassar isso para algum cliente que talvez esteja enfrentando algo que a gente vai conversar um pouquinho agora. Já estamos recebendo aqui algumas perguntas. Já quero saber qual é o procedimento em caso dele parar. Eita, todo mundo já pensa que o elevador vai parar, né, minha gente? Recebemos hoje um vídeo falando sobre o zelador que entrou para salvar uma criança e infelizmente a criança veio a cair no fosso e a óbito. Essa ação só reforça a importância do assunto, sem dúvida, Elvis. Hoje todo mundo tem um anseio de ser super-herói, né? Principalmente após a pandemia. Todo mundo se sente nesse dever de manter a vida. Mas para manter a vida do outro, a gente precisa primeiro entender como é que funcionam os procedimentos. É que nem eu comparo que todo procedimento de segurança é igual o do avião. Antes de você querer colocar a máscara em quem está do seu lado, você precisa primeiro colocar em você. E assim é o conhecimento. Para que você salve, que você transmita conhecimento, você precisa primeiro colocar a máscarazinha da boa educação, da pesquisa pela educação, para depois transmitir esse conhecimento a alguém. E assim, né, não sei ao certo, não tomei ciência desse caso que aconteceu, que você colocou aqui, Elvis, mas provavelmente foi isso, né? O zelador que não conhecia o procedimento a se realizar, talvez no ato de querer ajudar, foi agravar mais a situação, colocando em risco não só a vida dessa criança, que poderia ter sido salva, acalmada através dos interfones, né, dos mecanismos de segurança, mas a dele também. Olha que pergunta bacana do Aleph, essa pergunta aqui eu vou deixar para o nosso técnico te responder, tá? As intervenções preventivas e corretivas possuem acompanhamento do engenheiro mecânico, porque o elevador do meu condomínio tem problema com frequência. E como sei, né, Aleph? Nesse caso, eu sou a síndica do condomínio do Aleph, que colocou aqui a pergunta, e nós temos passado constantemente por intervenções nos elevadores, né? Mas aí, humildemente falando, eu acredito que se resolverá, Aleph, o mais breve possível. Que legal! Conexão Síndico Brasil, Eunice, entrando na live. Já somos 22 pessoas online. Que legal! Siqueira, só mais um minutinho já vai entrar na live. Olha aí, a Direito Condomínio colocou aqui, uma parceira de outro estado. No meu condomínio tem muito problema no elevador. Todos os dias quase a Otis está por aqui. Eu digo que quando o elevador dá problema, né, a empresa de manutenção é mais presente que os moradores. Tem alguns técnicos que a gente já conhece até o nome dos filhos, de tão presentes que são
que são no condomínio, né? Que dirá? É uma bênção. Mas para isso, nós profissionais de condomínio, não só síndicos, né? Devemos estar cientes por dentro de tudo que acontece, buscar conhecer. Elevador, gente, equiparado, né, a meio de comunicação, de transporte utilizado, ele é um meio de comunicação super seguro, né? Equiparado a utilizações de equipamento de transporte, o elevador ele está todo dia funcionando. Então, nós temos que ter a segurança, né, de andar no nosso meio principal. Que bacana. Vamos lá. Boa noite, Siqueira. Boa noite a todos. Já Estão me estamos. escutando bem? Estou sim. Já estamos aqui com algumas perguntas, Ok. mas antes de iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, se é que alguém ainda não lhe conhece, né, dissesse aí um pouquinho do seu currículo, para que todos conheçam e sintam segurança no que você vai repassar para a gente também. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Siqueira. Já sou muito conhecido no âmbito comercial, né? E também no segmento condominial, principalmente nesse segmento de elevadores. Já estou há 17 anos nesse segmento, né? Sempre atuei na área comercial, mas publicitário de formação, mas sempre vi a necessidade, né, de ter uma especialização na área em que eu atuo já há alguns anos. Então, hoje eu sou sócio, né, juntamente com o Morgan, da Link Elevadores. Nós temos uma empresa, a Link Elevadores surgiu no mercado com um grande diferencial, depois eu vou falar um pouquinho mais. Também, recentemente, fui agraciado pela Presidência Nacional da ABEL e hoje sou diretor regional do Ceará da ABEL. Quem não sabe o que é a ABEL é simplesmente a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores, né? Sou eletrotécnico e graduando, né, em engenharia mecânica. Olha que legal. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho. Então, a ABL é aquela que não estamos de acordo com a prestação de serviço. A ABL é aquela que a gente denuncia. Ela é o pré do elevador. Exatamente. A ABL, ela sempre, ela tanto tem como principal objetivo ser um defensor das empresas de elevadores, mas o principal é o cliente. A gente visa a segurança, né, dos usuários, que são milhares que a gente transporta diariamente. Bacana, bacana. Siqueira, a gente criou um cronograma, né, eu e você, e aí eu queria que você conversasse um pouquinho, eu vou te fazendo aqui as perguntas, você vai dando continuidade. Expliquei também a ideia da nossa live. A nossa live de hoje ela é não só para esclarecer esses problemas, mas contar um pouco da história do elevador, do que é essa estrutura tão temida dentro dos condomínios e que causa temor, né? Apesar de ser um amor, se bem tratada, né? Então, vamos lá, Siqueira. Qual a diferença entre fabricante e a empresa de manutenção? Elas se comunicam? É algo separado? Comenta um pouquinho sobre. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, que eu queria esclarecer aqui, que eu sei que tem muitos síndicos assistindo a nossa live, né? E é uma pergunta, assim, de extrema importância, porque quando o síndico ele está insatisfeito com a atual manutenção de seus equipamentos, que é para realmente estar preocupado quando a manutenção não está ruim, para realmente se haver uma preocupação. E é para isso que nós estamos aqui, para passar alguns esclarecimentos a todos os usuários e não somente aos síndicos. Existe uma grande diferença, certo, entre
montadora e conservadora. Essa cultura de que a empresa A, multinacional, a empresa multinacional B e a empresa multinacional C são fabricantes, isso é mito, tá? Isso não é verdade, é mito. Na verdade, elas são montadoras. Elas pegam um conjunto de peças do equipamento, que são milhares de componentes. Então, o inversor é de uma marca, a porta é de outra, a contactora que fica acionando lá em cima as placas eletrônicas é de outra marca, tá? O piso é fabricação própria na própria cidade onde se instala o equipamento, tá? Muitas das vezes é instalado pela construtora, certo? Você fala o piso, onde a gente pisa mesmo, né? Isso, granito, né? O revestimento de granito. Então, são muitos componentes corrediças, trinco de porta, amortecedor. Então, são inúmeros componentes, tá? Que elas têm uma parceria com os fabricantes, tá? De peças. E aí, os fabricantes de peças fornecem as peças para essas montadoras. Há uns 30 a 35 anos atrás, existia um monopólio, tá? Existia um mercado fechado, onde as empresas fabricantes de peça só forneciam para as empresas montadoras. Mas chegou um momento que o capitalismo ele não deixou isso acontecer. E aí, se as empresas fizessem isso, o mercado iriam fechar para elas, iriam fechar as portas, porque iriam surgir novos fabricantes que iriam fornecer para as conservadoras. Então, hoje, o número de conservadoras no país é muito, mas muito maior do que as empresas montadoras. Então, as mesmas fabricantes que fornecem os componentes para as empresas montadoras fornecem para as conservadoras. Então, qual é a diferença entre montadora e conservadora? A montadora é aquela empresa que monta o equipamento. A gente chama de fabricante. Chama de fabricante, mas eu quero que desmitificar esse nome fabricante, tá? Fabricante é quem fabrica a peça. Elas pegam um conjunto é quem fabrica a peça. Ela monta o equipamento, coloca a marca dela lá na cabina e aí ela é montadora, tá? Brinca de Lego, né? Um Legozinho de criança, pega ali as peças e monta. Exatamente. Tá. E existem as empresas conservadoras, que são as empresas multimarcas, que conservam o equipamento. Eu costumo dizer hoje, para a maioria dos sítios a qual visito diariamente, que existe uma grande diferença entre uma empresa multinacional para empresa local, no quesito atendimento, no quesito suporte. A maioria das empresas conservadoras, que são as empresas locais, elas trabalham na metodologia atendimento humanizado, tá? É o que nós trabalhamos hoje. O que é que significa isso, Luana e demais síndicos que estão aqui nos assistindo? O atendimento humanizado é aquele atendimento onde o síndico tem um problema com o elevador, acionou o chamado, mas tem uma pressa em resolver, onde ele tem que ter uma dedicação maior naquele equipamento, onde se requer uma atenção especial. Vou aqui citar um exemplo, tá? Tem um condomínio que a gente presta serviço de manutenção no bairro de Fátima. São 3 elevadores. E aí, alguns dias atrás, houve um problema onde um morador passou em um carro picape com os pneus de trator em cima, acabou quebrando aqueles hidrantes do bombeiro, né? Aqueles canos vermelhos. Então, foi água para tudo que é canto. E aí, o porteiro imediatamente subiu o equipamento para o último andar, que é uma das situações que eu queria explicar aqui hoje sobre essa questão emergencial. Então, ele subiu o elevador para o último andar e aí ele desligou o equipamento. Porém, o prédio estava sem elevador. Então, o síndico imediatamente entrou em contato comigo por uma situação muito emergencial. Eu direcionei a nossa equipe técnica para lá, mas eu, como sócio da empresa, fiz questão de estar presente em loco
para dar toda a assistência ao cliente. Isso jamais você, como síndico, síndica e administrador, verá de uma empresa multinacional. A empresa multinacional, ela vai direcionar os técnicos. Você liga para um 0800 e aí você tem que se virar com 0800. É isso que funciona. Isso que você falou, Siqueira, é muito bacana de ser dito, porque nós ainda temos, e aí eu vou me incluir nessa leva, porque eu sou síndica, não vou usar a pretensão, mas a preocupação de que uma empresa multinacional, que aí agora a gente entendeu que são montadoras, né, não fabricantes, que as montadoras vão dar um suporte maior. E aí, as pessoas que estão ao vivo, hoje eu tenho condomínios que são atendidos, sim, né, por montadoras, e tenho condomínios que são atendidos pela conservadora, que é um exemplo que o Siqueira deu. E a gente vê os exemplos gritantes de atendimento, como esses que o Siqueira citou. E é importante a gente trazer aqui que em ambos os casos prestam um bom atendimento, né, Siqueira? Dependendo da montadora, dependendo da conservadora, e a gente vai conversar mais na frente do que cobrar de quê, vão prestar um bom serviço. Desde que a gente também, como síndico, como morador, tenha esse tal acompanhamento que precisa ter, né, Siqueira? Exatamente. Eu sempre costumo, Luana, falar que, no caso, a grande preocupação, né, é sobre a questão do suporte, do atendimento quando realmente você necessita, né? As empresas montadoras, as empresas multinacionais, elas não trabalham com preocupação de número, de quantidade. O seu condomínio, ele sempre será mais um, diferentemente das conservadoras que tratam você como condomínio fulano de tal, tá? Como tratam você como um condomínio que é não só mais um, mas é aquele condomínio que ele terá que fazer um grande diferencial. Então, quando eu falo conservadora, eu não falo só na Link Elevadores. Eu falo em todas as empresas conservadoras que são empresas locais. Sem dúvida. A gente deu um exemplo aqui agora há pouco, né? Que as grandes empresas, ou Indifere, tem empresas de manutenção que elas estão no condomínio todo dia. Então, acaba que o atendimento humanizado é o inverso. É o condomínio que conhece a família do prestador de serviço, né? De tanto que ele vai lá, a humanização é a inversa. Não é a empresa que tem aquele carinho, aquele cuidado com o condomínio. É o condomínio que acaba que vira amigo do prestador de serviço, né? Coitado lá do rapaz, que os técnicos que estão divinamente fazendo sua função não tem nem culpa, porque o volume de atividades é muito alto também, né? E aí, Siqueira, puxando por esse gancho, né? Entramos aí para entendemos já a conservadora, montadora e conservadora. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Hoje, toda empresa conservadora de elevadores, ela é apta a prestar manutenção em todos os equipamentos das montadoras, das multinacionais que a gente conhece por aí, citando Thyssen, Atlas, Schindler, né? Elevadores óticos, essas montadoras de grande porte. As conservadoras, repetindo, todas elas são aptas a prestar esse serviço? Sim, vamos lá. Isso é uma pergunta importante, tá? Como eu queria só aqui refrisar a informação de que hoje eu sou diretor, tá, regional do Ceará, da ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. Tá? Vamos decorar esse nome, viu, gente? Em âmbito nacional, tá? A ABEL, ela possui um selo de conformidade. Tá. Então, existem empresas, tá, que são credenciadas, que são registradas no CREA, tá, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Porém, essas empresas ainda não possuem o selo da ABEL, que é a empresa que tem a responsabilidade de fiscalizar, que é a empresa, que é a associação que realmente é voltada para a manutenção de elevadores. Então, existe o CREA, que fiscaliza não só a parte industrial, equipamentos de elevadores, mas também outros tipos de equipamentos industriais, né? A engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, arquitetura. Porém, a ABEL, ela é uma empresa que está voltada somente para as empresas de elevador, no segmento de elevadores. Então, seria importante você estar também procurando empresa que seja credenciada, né, e associada junto à ABEL, tá?
Então, assim, hoje, para que uma empresa ela possa estar executando os seus serviços de manutenção, de assistência técnica 24 horas, tá? Em seus elevadores, os elevadores de seu edifício, ela precisa seguir alguns trâmites, tá? Jurídicos e administrativos para que ela possa atuar de forma correta dentro da lei. Então, a empresa, primeiramente, precisa ter um CNPJ, tá? Um contrato social. Ela precisa, primeiramente, ter uma quantidade mínima de técnicos, tá? Que hoje a lei não exige não existe uma lei municipal em Fortaleza que exija essa quantidade mínima de técnicos, mas que essa empresa ela possa ter pelo menos, tá? Um engenheiro mecânico, isso é obrigatório, ter um engenheiro mecânico responsável pela empresa e que essa empresa ela tem que ter uma certidão no CREA pessoa jurídica. Então, existem dois tipos de certidão. É a certidão pessoa física do engenheiro que assina pela empresa de manutenção e a certificação no CREA pessoa jurídica, certificando que aquela empresa ela tem autorização para atuar no mercado de elevadores. E o registro na ABL? E o registro da ABL, hoje, ele não é obrigatório, tá? É um registro que a empresa não tem que ter não é obrigada a ter o registro na ABL. Portanto, quando você procura entre uma empresa que é associada à ABL e uma que não é associada na ABL, você vê que uma empresa está dentro do âmbito de equipamentos verticais, chamado elevador. Está em conforme. Está conforme. Então, mais uma dica aí, né? O síndico ou o morador que quer indicar uma nova empresa, tá tendo muito problema no meu condomínio com essa empresa. Eu, como moradora, vou lá, ô síndica, vamos trocar essa empresa e fica de olho se ela está escrita na ABL. Seria uma dica, né? Um a mais para essa empresa, é isso? Exatamente. A empresa, para poder ela realmente ser atuante no mercado de elevadores, no mínimo ela tem que ter o CREA, tá? Ela tem que ter um engenheiro mecânico, ser toda legalizada, tá? Seria bom, importante, quando você for contratar uma empresa, peça à empresa todas certidões negativas, sendo ela trabalhista, da União, estadual, municipal, tá? Todas certidões, inclusive a certidão de débitos para com o FGTS, para que você possa realmente ter segurança de que a empresa realmente é 100% legal. E mais uma dica é de que, além de todas as certidões, você peça a certidão pessoa jurídica do CREA, que é a empresa certificada e atende às normativas. Sim. Também a certidão pessoa física do engenheiro responsável pelaquela empresa. E um opcional a mais seria hoje o registro de associação de credenciamento da empresa junto à ABL. Maravilha, Siqueira. E quanto às conservadoras prestar essa manutenção? Eu quero ter certeza que a empresa que eu vou contratar, ela está apta a prestar serviço, por exemplo, no elevador da Atlas. Existe um certificado, algo que a própria montadora passe para esse registro, ou na ABL tem lá, quando a empresa, né, qualificada da entrada na ABL, ela já sinaliza as empresas que ela presta manutenção? Bom, na verdade, Luana, sobre a questão de que a montadora ela vai fornecer, né, uma declaração, um certificado de conformidade para que a empresa multimarcas ela faça a devida manutenção dos seus equipamentos, isso na verdade nunca vai existir, tá? Por quê? Vamos lá, o seu equipamento, ele tem... isso é algo que pouca gente sabe. Os seus equipamentos, depois de entregue à construtora, pela empresa montadora, ele só tem garantia de 1 ano, tá? Não é 1 ano após ser constituído um novo síndico. É 1 ano após a entrega do equipamento à construtora. E você sabe que muitas vezes, após a montadora entregar o equipamento à construtora, a construtora utiliza aqueles equipamentos para fazer a parte de revestimento, a parte de acabamento. Então, quando vai começar a habitar o prédio, quando você vai ter um síndico, já está praticamente vencendo aquela garantia dos equipamentos.
Então, eu já peguei a situação aqui de quando foi constituído um síndico, que ele foi pedir uma proposta, já estava já há 6 meses vencido a garantia do equipamento dos elevadores. Então, depois que se vence a garantia, você pode ter assistência técnica de qualquer empresa conservadora, sendo ela a própria montadora ou a multimarcas. Siqueira, eu vou enfatizar essa sua fala, porque foi uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, a doutora Tássia Ferri. Ela colocou aqui para a gente: edifício novo, elevadores novos. Quanto tempo para problemas estruturais? Qual a vida útil? Problemas elétricos sempre teremos. Alguns componentes, sensores e etc. Mas quais problemas mais sérios podem acontecer? Eu acho que ela quer dizer com relação a esse período que você está falando, né? E aí já vou citar aqui a minha preocupação era a sobrecarga. Porque como você disse, né, o edifício é novo, recém-entregue, a construtora, apesar de ter os elevadores na época de obra, utilizam sim o elevador depois que já está prontinho, bonitinho, para transportar principalmente equipamentos que a gente chama de finalização de obra, né? Cerâmica, balde de tinta. Aí entra 20 operários de uma vez dentro do elevador. Uhum. Na verdade, pronto. Antes de começar a responder aqui uma pergunta muito interessante, importantíssima, eu queria aproveitar esse momento e mandar um abraço, que está online aqui, o meu sócio, tá? À vontade. O Morgan é uma pessoa que tem me ajudado de forma grandiosa ali na empresa. A gente tem crescido e a gente sempre tem necessitado um do outro para que esse crescimento ele tenha ocorrido, né? Quero mandar um abraço aqui para todos os clientes que estão aqui escutando essa live. Tem alguns síndicos aqui que fazem parte da nossa carteira. Olha tá? que bacana. Inclusive você, Luana, tá? Você tem visto o nosso empenho, a nossa dedicação no condomínio onde nós atuamos. Depois que você saiu da empresa montadora e você veio para a gente, você viu uma diferença bem considerável. E o que a gente faz justamente é isso, é aproximarmos mais do cliente e trazer o cliente para mais perto da gente. Isso se chama parceria com equilíbrio, tá? Sempre é importante a gente refrisar isso e a gente colaborar com isso. Então, respondendo à pergunta da doutora Tássia, tá? Sobre a questão pós-montagem. Nós sabemos que hoje um dos maiores percalços, um dos maiores problemas que nós encontramos, tá, em elevadores recém-entregues por construtoras é a questão da limpeza, tá? Hoje os equipamentos modernos, eles são totalmente eletrônicos, tá? Então, é um equipamento que existe muitas placas, que possuem muitos componentes eletrônicos, sensores eletromagnéticos. E é comum a gente ver, tá? Muita sujeira nesses sensores, nas placas eletrônicas. E isso ocasiona em um desgaste muito rápido nesses componentes. E a gente, inclusive, eu tenho aqui uma foto, se eu puder depois mostrar, de um equipamento de 1 ano e meio que a gente pegou recentemente agora ali próximo ao Washington Soares, e um equipamento totalmente fora dos padrões de equipamento novo, né? Uma manutenção que realmente, eu perguntei a senhora, tem certeza que existe uma empresa aqui de manutenção nos seus equipamentos? E o porteiro me disse, rapaz, ele vem aqui, passa 1 hora e meia e vai embora. Na verdade, em 1 hora e meia, não dá para ele olhar centenas de componentes elétricos, mecânicos e eletrônicos em 2 elevadores, 3 ou 4. Então, esse é o problema. É a falta de uma dedicação maior na manutenção preventiva que ocasiona um desgaste acelerado desses componentes. Então, hoje, o nosso diferencial, Luana, é dedicar, sem economia, técnico para fazer uma preventiva. E eu quero aqui dizer para vocês, não desmerecendo o trabalho das montadoras, mas as montadoras, elas sobrecarregam, tá, os técnicos de atendimento de preventivo com a quantidade absurda de elevadores que eles têm que atender por mês, onde isso faz com que esse tempo
de 1 hora e meia, para ele dar manutenção em 2 elevadores, seja realmente considerado real. Porque ele tem 120, 130 equipamentos para dar manutenção no mês, então ele tem que correr para que ele possa cumprir aquela rota. Já a nossa empresa, ela trabalha com um número de até no máximo 50 equipamentos mês. Então é praticamente 1/3 disso que eu estou falando. Justamente para que a gente possa chegar no teu condomínio de 2 elevadores e ficar pelo menos ali até 3 horas da tarde dando uma devida manutenção. Então hoje a nossa dedicação especial e o nosso foco é manutenção preventiva para que a gente tenha menos ocorrência e intercorrência da manutenção corretiva. É importante frisar que não estamos diminuindo o trabalho das montadoras, né? Porque existe sim algumas que, dependendo aí da cobrança, prestam um serviço bacana. A ideia é que a gente leve para você, síndico, administrador ou morador, que saibam o que cobrar. Porque o Siqueira usou um exemplo aqui maravilhoso. Quando eu iniciei o serviço como síndica, né? Eu me assustei ao chegar no condomínio e analisar a limpeza do elevador em um determinado condomínio, inclusive que o Siqueira cuida, né? Que eles fazem lá a conservação, a limpeza da cabina. Era muito suja, né? A parte do teto. E eu sempre questionava o técnico que ia lá na oportunidade, porque era um técnico que já ia todo mês e a gente tinha esse conhecimento. E eu falei, rapaz, e quando é que vai ser limpo aqui o teto? Ele, não, isso aí é com zelador. Eu, e com zelador? E como é que eu vou... Falando assim no cearense, como é que eu vou atrepar o pobre do meu zelador aqui? Vou desligar o elevador para poder ele fazer a limpeza? Ele é. Então, você imagina se é um síndico, né, orgânico, que não tem tanto conhecimento assim, e realmente faz o que um técnico desse orientou. Vamos aqui desligar o elevador, venha cá, seu José, vamos passar aqui um paninho. E quando a gente mudou, né, para a empresa do Siqueira, já foi notório, no mesmo momento, óbvio, né, que eles não são obrigados a pegar um mop e fazer toda a limpeza do elevador. Mas o cuidado com o elevador, ele começa assim como a nossa casa, né? Uma extensão. O elevador, eu falo para os meus elevadores que é o canto que tem que estar limpo todo o tempo, porque é a visão que os moradores têm do todo. Às vezes o morador ele não usa a piscina, ele não usa a sauna, ele não usa uma brinquedo, mas ele usa o elevador. É o meio de transporte dele para a casa dele, né? Então é o momento que ele está ali paradinho e está olhando para o teto, está olhando para o chão, então está fazendo esse acompanhamento. E aí, de pronto, o técnico realmente parou o elevador, com o suporte do meu zelador, ele realizou a limpeza. E isso, periodicidade, né? Criou-se uma periodicidade naquilo. E hoje, acho que até para quando vai fazer a manutenção, né, Siqueira, acredito eu, visualmente é mais fácil para vocês realizarem, olhar lá aqueles cabos, tudo direitinho, que eu sou assim, tipo, curiosa. Minha gente, é cabo que não acaba mais. Eu não sei como é que esse pessoal decora tanto nome, estando ali aquele ambiente de cima, porque o elevador, né, o ambiente, para quem, assim como eu, é curioso, na sua próxima manutenção do elevador, fique lá no pé do seu técnico, realmente analisando o que ele está fazendo. E vocês vão ver que é assim um emaranhado de fio, muitos conectores, e se aquilo dali não tiver limpinho, não tiver conservado, dificulta o atendimento do próprio técnico, né, Siqueira? Exatamente. Eu quero aproveitar aqui e responder uma pergunta, certo? Do Murilo Dardano. Ele pergunta qual o tempo médio para manutenção de uma unidade. Na verdade, a norma, a 16083/2012, ela não determina, tá, o tempo médio para manutenção preventiva de um equipamento, tá? Mas ela fala de alguns elementos, certo? Que são obrigatórios a serem verificados durante a manutenção preventiva. Dentre eles, a questão dos cabos, que tem que ser verificado mensalmente. Itens de porta são obrigatórios todo mês você verificar, tá? Contatos de porta, roldanas, cabinho de porta, ou seja, todo o sistema do operador de porta, entre outros componentes a serem vistos de forma mensal. Existe a verificação mensal, a verificação trimestral e a verificação semestral. Então, nós enviamos para o síndico, tá, esse cronograma que ele faz o acompanhamento.
E eu queria aqui só aproveitar o gancho aqui da pergunta do Murilo. Por favor. Inclusive, já era a próxima pergunta. Pode se antecipar. Queria aproveitar e informar que hoje a Link Elevadores ela possui um atendimento totalmente digital, justamente para facilitar o acompanhamento do síndico para com o nosso trabalho. Então, assim que a gente você faz um chamado, tá? E a gente detecta esse chamado em nossa central de atendimento, a gente registra esse chamado para que o técnico vá no local, você acompanha esse chamado, inclusive isso é novo, cada síndico vai receber um usuário e uma senha para acompanhar esse chamado técnico, tá? Onde você vai verificar a hora que ele chegou no prédio, a hora que ele está no condomínio e a hora que ele saiu. E quando ele sai, automaticamente é gerada uma ordem de serviço. E você tem ali na palma das suas mãos a ordem de serviço para você verificar tudo que foi realizado no seu equipamento, inclusive com registro de fotos, tá? Então, não existe, Murilo, um tempo adequado. Agora, existem empresas que demoram 1h30, 1 hora para fazer a manutenção preventiva e a gente sabe que esse tempo é impossível que seja feita uma manutenção preventiva de forma correta. Então, hoje, um tempo médio que a gente determina para que seja feita uma manutenção coerente, preventivamente, em 2 elevadores, que a maioria dos prédios tem 2 elevadores, é de, no mínimo, ali 6 horas para que seja feita uma manutenção coerente, correta e bem expansiva dentro dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos. Bem elaborado. Das perguntas aí, só para complementar, que a gente colocou para vocês, é se existe um checklist dessas manutenções, né? Existe uma ordem correta para o técnico laudar e o síndico tem como saber isso? Sim. Como eu falei, pelo próprio aplicativo, tá? O síndico, ele acompanha in loco a manutenção que é executada pelo técnico e o técnico tem um checklist para ele verificar todos esses itens. Como eu falei, tem itens pelo menos trimestralmente e o semestralmente. Então, tem aqueles itens que todo mês ele tem que verificar. Então, tem lá na ordem de serviço o que ele tem que verificar todo mês. E ele vai marcando e vai prescrevendo as observações que tem ou não naqueles componentes. E o condomínio que não é atendido pela sua empresa, pela Link, como é que esse síndico pode ter acesso a esse checklist? Você vai conceder aí os síndicos que estão online? Você pode repassar, que lhe chamar no privado, você passa esse link. Se quero acompanhar aqui a manutenção que é dada pela empresa B. Você, como presidente da ABL aqui de Ceará, pode conceder essa listagem para os síndicos, para os administradores? Não, na verdade, nós não temos esse controle para com as empresas, tá? Cada empresa trabalha da sua forma. Eu queria até aqui distinguir a Link Elevadores como empresa conservadora e o Siqueira como diretor regional da ABL. O intuito da ABL, como eu já falei no princípio, é de que a gente possa fiscalizar as empresas conservadoras, tá? Unir forças para que o resultado magnífico, o principal receptor de todo este trabalho magnífico seja o nosso cliente, tá? Então, o papel da ABL é esse, é fiscalizar, averiguar as denúncias, tá? E o papel da empresa conservadora é de realmente prestar um excelente serviço. Então hoje esse checklist ele é definido pela própria empresa. Se eu, como síndica, quiser olhar aqui meu checklist e dizer assim, eu quero saber aqui qual foi a periodicidade que deram manutenção nas minhas portas, a última vez que foi regulagem, eu não tenho um norte de saber como é que isso funciona. Seria só conversando realmente com a minha empresa de manutenção. Toda empresa, pela toda a minha experiência, né, que eu já passei por outras empresas, toda empresa ela tem o seu checklist, tá, de manutenção, que nós chamamos de ordem de serviço, que é a famosa OS, tá? Então, toda empresa tem a sua OS. Porém, algumas têm a OS em papel, outras já têm a OS digital. E nós sabemos que a OS digital, com a
guinada dessa tecnologia vem proporcionando benefícios maiores aos nossos clientes, principalmente vocês. Então, com a OS Digital, você tem como rastrear através via GPS o técnico, se ele já chegou no teu prédio, que horas ele saiu, tá? E na hora que ele saiu, você já recebe automaticamente no seu e-mail, certo? E no teu aplicativo. Essa ordem de serviço. Já uma ordem de serviço de papel, ele vai pedir lá pro porteiro assinar. Você fica com uma via na portaria e ele traz uma via para a empresa. Só que nós sabemos que algumas portarias, o porteiro às vezes extravia ou não passa para o síndico. Então, se você tem no aplicativo, ele fica lá um histórico, um relatório bem organizado e você pode, inclusive, verificar. Você tem 2 elevadores, social de serviço, você pode verificar quantos chamados deu no social de janeiro para cá. Aí você filtra quantos do de serviço, quais foram os maiores problemas, quem é um técnico que me atende. Então, tudo isso você consegue filtrar em um OS digital. Pois já vou deixar aqui a minha sugestão para o Siqueira, presidente regional da ABEL, que vocês, aí, em caráter de repassar para o síndico, não obrigatoriamente, mas recomendações, no sentido que, ei, síndico, fica de olho aí a cada 2 meses a regulagem dos andares, cobre disso. Fique atento aí como é que tá, se no seu laudo mensal não veio, como é que tá o peso, eu não sei os nomes técnicos, né? A última vez que foi testado as placas, os sensores, criar esse histórico para que facilite até para a gente diferenciar, acompanhar. Alguns condomínios não são tratados, né? Não tem essa presteza que a sua empresa tem. Né? Então, você como presidente da ABEL já leva aí a minha sugestão de criar realmente esse acompanhamento junto aos síndicos. E aí, Siqueira, eu quero te passar aqui para as perguntas, que são aquelas que o síndico recebe todo dia no WhatsApp, o síndico, o administrador, que são preocupações dos nossos moradores, que alguns não buscam tanto conhecimento, né? Não ficam preocupados, alguns já ficaram presos, tem alguns traumas. E aí a gente parte para aquelas perguntas do dia a dia, né? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é porteiro, que aí o nosso amigo Elvis, antes de você entrar, até citou aqui um caso que eu vou pesquisar um pouco depois e conversar com você extraoficial, para entender que foi de um morador, salvo engano, que foi tentar salvar uma criança dentro do elevador. E aí a primeira pergunta que eu lhe coloco é, o elevador deu pane, o porteiro pode tirar a pessoa que está presa lá de dentro? Vamos lá. Essa é uma pergunta que é chave, uma pergunta que a gente tem que realmente medir, como a gente vai falar aqui. Vou até te falar, vou até como síndica, se queira, desculpa até te interromper, eu vou te dar a minha opinião como síndica e você aí dá o seu técnico, né? Eu citei há pouco o exemplo quando a gente está dentro do avião, se aconteceu um imprevisto. Para que eu salve o outro, eu preciso primeiro botar a minha máscara, né? Eu preciso primeiro me salvar para que eu consiga colocar a máscara no meu vizinho. Então, a partir do momento, vou equiparar a máscara ao conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu posso salvar. Se eu não tenho, existe uma empresa por trás disso. Né? Então, liguem. Né? Liguem para a empresa de vocês, busquem saber o que é, treinem os profissionais. Porque hoje a gente só o que vê no mercado, o seu José está na portaria há 30 anos. Não sabe como é que trava um elevador. Né? O síndico, ele não é onipresente ou onipotente dentro do condomínio. Ele não está lá todos os dias. O porteiro, seu José, que é mais desenrolado, tem o seu Francisco, que não é. Então, a equipe como um todo, ela tem que caminhar alinhada, com os mesmos treinamentos. Se vai dar treinamento para o seu Francisco, dá treinamento para o seu José saber como proceder. E bote a máscara do conhecimento primeiro em você, para você tentar salvar o outro. E aí, me complemente, meu amigo. É o seguinte, na verdade, doutora Luana, para que você possa fazer o resgate de alguém, certo? Para que realmente você possa salvar alguém, você tem que primeiro se resguardar. Como é que você vai resguardar a vida de alguém se você não está resguardando a sua? Essa é a pergunta-chave.
Então, existia há uns anos atrás, empresas que davam treinamentos, né, a porteiros e zeladores para fazer o resgate enquanto a empresa Um chegava. absurdo. E aí aconteceu, né, alguns anos atrás, o porteiro ele não fazer o resgate de forma correta, acabar aqui sendo atingido e tendo um acidente. Então, hoje a recomendação padrão que a Link Elevadores passa para todos vocês, síndicos, administradores, moradores, é que você não faça o resgate. É que você realmente possa entrar em contato com a empresa e a empresa fazer esse trabalho, tá? Existem procedimentos que a gente, inclusive, dá esse treinamento, tá? De cortesia ao condomínio, mas é um treinamento onde são ações não para resgate, são ações para você direcionar um elevador quando tiver um vazamento de água. O que você fazer? Muita gente não sabe. Coloca o elevador para o subsolo ou coloca para o último andar? Tem gente que não sabe. O que fazer depois disso? Muita gente não sabe. Em caso de um incêndio, o porteiro muitas vezes não sabe o que fazer. Então, É um tem cuidado para situações com o equipamento, não com a vida, né? Porque com a a partir do vida. momento que eu tenho uma pessoa, um morador, um cachorro, o próprio síndico presidente do elevador, minha gente, liguem para a empresa de manutenção. O contato de portaria com quem está dentro do equipamento é através do interfone. Ah, mas o meu interfone está quebrado, a pessoa é claustrofóbica. Você fala errado. Vai ficar presa lá dentro do elevador, vai morrer, né? Porque tudo é assim. Quero deixar claro aqui que você, se ficar preso dentro de um elevador, é o lugar mais seguro onde você está dentro do elevador. Boa, Porque a partir Siqueira. do momento que ele para, ele aciona o freio de segurança, não tem como ele despencar. A pessoa pergunta, mas eu sou claustrofóbico, eu tenho fobia de ficar medo dentro do elevador, eu tenho uma fobia de lugar fechado. Primeiro, o elevador ele possui alguns dispositivos de emergência dentro da cabine. O primeiro deles é o sistema obrigatório, iluminação de emergência. Então, se faltar energia, existe uma fonte de alimentação que sustenta até 2 horas, certo? Dentro do elevador, a iluminação de emergência acesa, para que você realmente não fique no escuro. Segundo, ventilação. A ventilação ela é ligada a essa fonte. Então, também o tempo de até 2 horas com a ventilação ligada. Terceiro ponto, interfone. O interfone tem que estar funcionando. E eu já passei por vários condomínios onde não funciona e nem tem a iluminação de emergência, não tem um interfone operante e muito menos um ventilador. Aí sim, é de se preocupar, porque em caso de emergência, falta de energia, o elevador parado, você vai passar por um aperreio. E realmente, a ventilação dentro da cabina, existe uns furinhos no rodapé da cabina do elevador que fazem essa ventilação. Mas, na verdade, não funciona como uma ventilação. É o ar quente tentando empurrar para fora, para o fosso do elevador. Agora, a ventilação quem faz é o próprio ventilador. Maravilha. Então, se você está com esses itens inoperantes, entre em contato com a sua empresa de manutenção, solicite a verificação desses itens, que é para ser obrigatório mensalmente, para que realmente você possa ter segurança em caso de uma emergência. E aí, não só no condomínio, eu sei vocês, mas eu sou muito medrosa. Então, se eu tô no elevador, aconteceu comigo essa semana, a gente foi visitar fui visitar uma cliente e o elevador de serviço deles é um prédio comercial. Meu Deus do céu, triste, muito sujo, então o que é que já denota?
né? Que aquele elevador está sem manutenção. A primeira coisa que eu fiz foi apertar o botãozinho de emergência. E o interfone não estava funcionando. Então, no primeiro andar que eu pude, eu já desci, fui para o elevador social e fiz o mesmo teste. Então, assim, você que vai andar de elevador e está com receio, aperta, é a sua segurança. Você não está ali, aquele botão não é de enfeite. Você que é morador, está assistindo a live ou vai para algum empreendimento aí, entrou no elevador, aperta o botão de emergência e faz o teste. Ele está ali para isso. Ele não é uma utilização única, né, Siqueira? Ele não é um botão de descarte, né? Não é descartável para você apertar e ele não funcionar mais. Ele serve para isso. Então, teste uma vez por semana. Você que é morador, está entrando lá, vou sair testando aqui meus elevadores. Subiu, fui em um, apertou. Fui em outro, porteiro que foi, não, tô só fazendo um teste aqui mesmo. E aí, isso que o Siqueira falou é muito importante vocês saberem. O elevador, ele não vai despencar, né, Siqueira? O Não. elevador, ele tem muitos mecanismos de segurança. Então, fala um pouquinho aí, Siqueira, como é que funciona. Fiquei presa no 22º andar, porta não abre, tá entre 2 andares. Parou, já conversei com o porteiro, ele disse que já chamou a equipe técnica, não ele foi me salvar. Ele fez o procedimento certo, chamou a empresa, eu tô lá presa no 22º andar. O elevador vai cair? Bom, ótima pergunta. Mais uma vez, uma pergunta assim, de extrema importância. Eu tenho certeza que muitos síndicos aqui estão aprendendo hoje, certo? Estão gostando do conteúdo. É de extrema importância e eu amo fazer isso. Eu amo levar informação às pessoas. E se você entrar no nosso Instagram, que é Link Elevadores, você vai ver conteúdos e conteúdos onde te dão suporte para que você entenda o que é o elevador, para que você saiba utilizar o equipamento, para que você conheça a manutenção do seu equipamento e você conheça de perto esse equipamento que é o responsável de te levar todos os dias do térreo do teu condomínio para a tua residência. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a Maximus Produtora, que é a produtora da Link Elevadores. Então, e ela falou algo interessante. Ela falou algo interessante, que a Link conecta você com a tecnologia. E esse é o nosso slogan. A Link Elevadores conecta você até a tecnologia. Então, hoje a gente tem 2 novidades no mercado para apresentar aos síndicos. O primeiro é o resgate automático. Eu não sei se você já tem ouvido falar no resgate. Para você repetir o Instagram, Siqueira. Link Elevadores. Essa live ela vai ficar salva no meu Instagram e no YouTube. Então vai ser super fácil para vocês encontrarem lá o Siqueira, porque ele tá pelo Instagram da Link Elevadores, para vocês contactarem ele depois. E aí nós temos, Luana, 2 tecnologias que estão chegando na Link, que é o resgate automático, ou seja, em caso de elevador parado, você ficar preso, o elevador vai te resgatar automaticamente para o próximo andar, sem intervenção humana. Ele vai descer para o próximo andar, ele vai abrir a porta sozinho. Eu não deixo. Você sai do elevador nivelado, piso nivelado com o pavimento, o elevador nivelado com o piso. Você sai, eu sou medrosa, eu não desço. Eu só saio de lá quando eu ver a cara do Siqueira. Aí, quando você sair, o sensor emite a informação que você saiu do elevador e a porta fecha sozinho. Outra novidade da Link Elevadores é o suporte. Vai instalar nos próximos meses, né, o primeiro equipamento aqui em Fortaleza, onde vai proporcionar que o nosso setor técnico possa, nos defeitos mais simples do elevador, ele possa consertar de forma remota, sem necessidade de ir no prédio. E você pode acompanhar também isso na palma das suas mãos. Então, se você quer ser Link, a Link Elevadores interliga você à tecnologia. O homem é bom na propaganda, viu? Só nas propagandas. Mas vamos lá. Eu tô no 22º andar, né? Fiquei presa, meu amigo. Ainda não tenho esses benefícios da Link. O elevador vai... Quando eu for Link, tudo bem. Que aí eu já vi que o elevador vai descer sozinho, tá? Entre ali 22º
20º e 21º, ele vai parar ali no 20º, eu vou sair automaticamente, não vou ficar presa. Mas, enquanto isso, os nossos síndicos e administradores que não são link e passam por esse sufoco, principalmente no WhatsApp. Fiquei presa no andar tal, a porta não abriu de jeito nenhum, fiquei entre os 2 andares, fiquei com medo do elevador despencar. Quais são os mecanismos de segurança que um equipamento desse, que eu até falei mais cedo, que o elevador, não, o meu é o equipamento de transporte mais seguro que tem. Porque eu, como síndica, já busquei saber todos os mecanismos que tem. Mas os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão online na nossa live, os tranquilize quanto a isso também. Pronto. Primeiro passo que você deve fazer, se você ficou preso no elevador, é você adiantar o chamamento do suporte. Então, você vai entrar em contato com o interfone da portaria, vai avisar o seu porteiro que você está preso no andar, tá? E aí ele vai entrar imediatamente em contato com a empresa e vai solicitar o suporte. Nós temos em contrato isso determinado, tá? Em contrato, que nós temos até 30 minutos para atender em caso de passageiro preso. Eu não estou falando que vai ser 30 minutos. É até 30 minutos que a gente vai acionar o técnico mais próximo do seu condomínio para fazer esse resgate. Tá? Segunda dica. Não tente abrir a porta do teu elevador para sair mais rápido. Muito bom. A gente já viu situações de o morador, por ter um porte físico maior, mais avantajado, usar da sua força física para arrancar a porta do elevador, tá? E aí, você pode colocar em risco a sua vida, você pode colocar em risco a vida do teu próximo. E em terceiro, você vai ocasionar um grande prejuízo no teu equipamento. Então, não tente fazer o seu próprio resgate utilizando de sua força física. Nós orientamos que sempre quem deve fazer o resgate é a empresa mantenedora dos seus elevadores, tá? É a empresa conservadora que vai estar recebendo o chamado e vai fazer o atendimento. A gente orienta a não chamar o corpo de bombeiros. Só se a empresa demorar além do previsto, você chama o corpo de bombeiros. Porque o corpo de bombeiros, a nossa empresa, como as demais empresas, ela está preocupada em duas coisas. Ela está preocupada, primeiramente, na tua vida e, em segundo, no teu equipamento. Porque é um equipamento caro. Primeiramente, eu vou na tua vida. Eu vou realizar o resgate da sua vida, do seu filho, do seu irmão, de quem está ali dentro do elevador. Em segundo, eu vou olhar para o equipamento. Tá? Só que o corpo de bombeiro, ele não visa o equipamento, porque ele não sabe manusear o equipamento. Ele não tem, inclusive, técnicas para abrir uma porta de um elevador, porque ele não tem uma fundamentação técnica para fazer aquilo de forma correta. Então, ele vai salvar a tua vida, com certeza. Ele vai colocar um pé de cabra, vai arrombar a porta do teu elevador, e aí ele salvou, ele vai embora. Tá? Mas isso, viu, Siqueira, é muito de conscientização também, é o que eu falei. A dona Maria, de 60 anos, que já passou por um trauma, né? Ela, quando está presa no elevador, ela não quer saber. Né? Aí agonia o porteiro, agonia o síndico. Ela mesma às vezes consegue sinal, né, dentro do elevador, porque acontece, dependendo do andar, consegue pegar um sinalzinho e liga para o corpo de bombeiros, liga para a polícia. E como você falou, o bombeiro, quando ele vem, ele não quer saber. Né? Ele sai quebrando tudo. Muitas vezes, como você, assim como a força que o morador faz, né, para abrir, o bombeiro também faz, e aí danifica, causa um prejuízo muito maior. O que é importante frisar aqui, gente, é que você ficar preso dentro de um andar, o elevador ele não vai despencar. Se ele tiver uma boa manutenção, ele tem vários itens de segurança, né, Siqueira? Ele tem mola, tem... como é o nome daquela peça enorme, Siqueira, que fica lá embaixo, que trava o elevador? O elevador, para ele cair, é praticamente impossível. Eu vou dizer, o elevador pode cair um dia? Pode.
Quando? Se ele não tiver manutenção e se tiver há anos sem manutenção. Aí o elevador vai realmente, literalmente, cair. Mas se ele tem uma manutenção periódica, tá? Bem feita, uma manutenção periódica bem efetuada mensalmente, é praticamente zero risco. Porque, como eu costumo dizer, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, tá? Então, primeiramente, existem os cabos de sustentação da cabina. São quantos ao todo, Siqueira? Depende, varia de 4 até 8, né? tá? Então, o que é importante, eu gosto desse assunto, porque eu tenho um condomínio que todo dia a empresa tá lá e a gente tem algumas moradoras mais senhorinhas que tem muito medo de ficar presa, sabe? Agora não, porque a gente mudou. Mas tem muito receio de ficar presa, e aí eu bato muito nessa tecla. O elevador, ele tem em torno de 4 a 8, né, Siqueira? Isso, então, exatamente. Como é que isso pode acontecer? Se todos quebrarem, então se um quebrar, ainda tem 3, né? Isso. Se um quebrar, ainda tem 2. E só um sustenta tudo, né? Só um sustenta. E se os 4 quebrarem de uma vez? Aí você tem um freio de segurança que é atuado embaixo da cabina, que ele trava as guias, tá? Na verdade, para explicar melhor, existem as guias que ficam na lateral da cabina. É onde... Certo. Eu vou falar no linguajar aqui, vou te esquecer o linguajar técnico, vou falar no linguajar popular. É onde corre a cabina do elevador, tá? Então, essa cabina passa nesse trilho, funcionando como fosse um trem. E aí, embaixo da cabina tem um freio de segurança, que em caso, se a velocidade nominal passar do seu normal, o limitador de velocidade transmite a informação para o freio de segurança. O freio de segurança vai entender que o elevador está em queda livre e ele vai acionar. Então, ele vai brecar e o elevador não vai chegar até o fundo do poço. Exatamente. Então, Dona Maria, né, aí que está assistindo a live, a sua condômina, você que é síndico, você que é administrador, repasse essa informação. Então, não é só dizer, o elevador não cai não, o elevador não vai cair não. Repasse que existem vários mecanismos de segurança. E aí, antes de acontecer qualquer instabilidade dessa, até na última vez que eu conversei com o técnico, né, ele falou, rapaz, já tem uns 3 anos que eu não vejo um elevador brecar, que é dar justamente esse supapo, né, que a gente no cearense está acostumado, dar esse supapo. Então, se um técnico não está acostumado a ver isso, se o seu condomínio tem uma excelente manutenção e você acompanha, porque a manutenção também é de responsabilidade do administrador, né, do síndico, de quem está acompanhando, não tem por que o elevador, da noite para o dia, brecar. Ou acontecer uma falha dessa forma, né, Siqueira? Que eu equiparo, né, que eu sou muito curiosa, Siqueira já sabe, né? Então, tudo eu pergunto, tudo eu procuro entender. É como se fosse a febre, né? A nossa febre no nosso corpo. Então, o elevador nunca vai foi do nada. Que eu acho que o Siqueira deve pegar isso daí em condomínio que está querendo contratar o serviço dele, né, Siqueira? É dizer assim, do nada o elevador fez isso e isso. Que nem um síndico, né? Quando procura o síndico profissional, é que nem um médico. Ninguém vai contratar o serviço do síndico profissional se o seu prédio está rodando muito bem. Né? Então, quando vem atrás do síndico, é porque tem alguma coisa. Aí, quando vão conversar comigo, normalmente é o morador, aí diz assim, não, mas aqui foi só isso daqui. Foi do nada. Então, essas frases, para a gente que entende, eu entendo pouquíssimo equiparada a você, são risórias, né? A gente já absorve a informação, mas a gente sabe que não foi do nada. Né? Inclusive, Luana, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para informar que nós tomamos a iniciativa e estamos protocolando, junto ao Corpo de Bombeiros, tá? Uma campanha informativa para a gente levar o conhecimento de elevadores ao Corpo de Bombeiros. Muito bom. A gente vai separar um dia onde a gente vai passar todo o treinamento técnico para que eles possam fazer, em caso emergencial, se isso ocorrer, um resgate seguro sem proporcionar demais riscos ao equipamento. Inclusive, nós vamos sentar juntamente com o nosso setor técnico e vamos fazer uma campanha, tá? Em todos os condomínios que a gente atua, nós sabemos que
hoje as agendas de assembleias condominiais estão bem customizadas, né? Com os devidos temas que existem, sendo eles ordinários ou extraordinários. Porém, a gente vai solicitar que o síndico abra um espaço ali de 20 minutos, 30 minutos, pelo menos uma vez por ano, para que a gente possa passar para os moradores tudo que nós estamos passando aqui, tá? Informações seguras, informações coerentes e, acima de tudo, informações eficazes que vão levar a maior. Eu sei que o receio nunca vai deixar de existir, mas sempre com muita informação, você vai acabando tendo mais segurança. E quando você tem mais segurança, você acaba desprezando o receio que você tem. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito desse tema quando as perguntas vêm, né? Quando eu recebo essas perguntas dessa forma. Eu vou cair? Fiquei preso. O elevador vai despencar? E aí, conta aí pra gente, se quer um pouquinho, o que costuma parar um elevador? Quando o morador diz assim, fiquei preso, o elevador deu pane. Eu sei a resposta dos meus condomínios. Eu sei que quando ficou preso, não foi o elevador, foi a porta. Vamos lá. Existem, dentro de paradas técnicas, que nós chamamos, intervenções de falhas técnicas, que são as mais rotineiras de acontecer, existem também as paradas ocasionadas por terceiros, tá? Eu vou citar aqui uma situação que está sendo muito comum, certo, no nosso estado, que é justamente a questão de variação de tensão elétrica. Inclusive, eu vou estar realizando uma live, tá? Na próxima quinta-feira, com o nosso engenheiro elétrico. Nós temos nossa empresa um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico. Quinta-feira, então, dia 8, Siqueira. Importante deixar essa data aí, hein? Quinta-feira da próxima semana, tá? A gente vai fazer uma live com o nosso engenheiro elétrico, onde ele vai proporcionar informações sobre a questão que acontece muito nos condomínios, a variação de tensão elétrica, tá? Nós temos hoje a pior energia do Brasil, é a energia do Ceará. Não sei se você sabia disso, mas hoje a pior energia do Brasil é a nossa. E nós temos constantes chamados diários de oscilação de tensão elétrica. E isso tem ocasionado transtornos e principalmente prejuízos financeiros aos condomínios, levando ao condomínio ter que acionar a seguradora quando tem seguro, e quando não tem seguro, infelizmente, levar uma assembleia extraordinária para aprovar uma elaboração, né, de uma previsão orçamentária extra. Então, a gente sempre procura, né, levar o cliente informação, inclusive, junto da ABL, nós vamos estar vendo a possibilidade de protocolarmos a nível nacional, vindo de lá para cá, um memorando junto à Enel, para que a Enel possa fazer uma verificação nos condomínios que tem mais índice de recorrência. Porque eles sabem disso. É só eles pegar no sistema e verificarem quais são os condomínios que têm um índice de maior incidência de oscilação de reclamação de tensão elétrica. Então, a gente está vendo essa questão aí de protocolar esse memorando para que a gente possa acionar a Enel para resolver esses problemas. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade aqui e já informar que eu já estou fazendo isso com os meus clientes, que estão tendo esses problemas. Eu estou indo com o síndico. Eu não estou entregando o documento para o síndico ir na Enel. Eu estou indo com o síndico lá no setor empresarial da Enel, que fica na Padre Valdivino. Estamos abrindo um processo interno junto à ouvidoria e tomando providências quanto a isso. Porque eu tenho um condomínio que constantemente, de 15 em 15 dias, queima a placa dele. E a Enel não tem feito nada até agora. Então, a gente tem que realmente tomar essas medidas para que isso possa diminuir muito, tá? Inclusive, nós temos um equipamento que nós trouxemos de São Paulo,
nós já vamos instalar já o primeiro equipamento. Como eu falei, né, antes, Luana, a gente interliga você à tecnologia para que a gente ajudar você. Então, é um equipamento que não é caro, é barato esse equipamento, pode ser adaptável em qualquer quadro de comando, em qualquer marca de elevador, tá? Que é um relé temporizador de oscilação de tensão elétrica. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse relé temporizador? Digamos que o teu equipamento oscilou de 380 para 360. Certo. Se for muito rápido, antes do gerador entrar, tá? O elevador vai voltar sozinho ou não. Mas esse temporizador, ele serve como? Você sabe que oscilação, o nome já diz, ele oscila, a energia oscila. Então, ele desce, depois sobe, depois desce. Às vezes, nem dá tempo o gerador entrar, porque o gerador tem um tempo mínimo para atuar, tá? Então, esse temporizador, como é que ele funciona? Ele vai medir a tua tensão e ele só vai liberar o acionamento do elevador, do comando, novamente, quando essa energia, essa rede restabelecer. Ou seja, quando a tensão ela restabelecer. É que ele recebe a informação e o elevador volta a funcionar de forma automática. Justamente para proteger as placas eletrônicas do teu comando. Muito bom, Siqueira. Muito bom mesmo. Uma forma até de ter esse registro também para, como você falou, né? Uma avaria, um condomínio que não possui um contrato aí com peças mais elaborado, ou não tem um seguro que cobre, que é tão abrangente, é mais um mecanismo para a gente dar de entrada ou peticionar mesmo para melhorias futuras com a Enel, né? Exatamente. E indo para a questão de defeitos técnicas, né, de falhas técnicas junto ao equipamento, hoje o que costuma mais apresentar problemas são portas. Hoje o grande vilão hoje de defeito de elevador é porta. Eu posso dizer que 60% dos problemas de elevadores hoje estão relacionados à porta. Principalmente quando são portas de abertura eixo vertical. E são aquelas portas antigas, onde a abertura é feita de forma manual, tá? Então, elas possuem o contato de porta, que fica no batente, no trinco, e possui o contato ponte, onde faz o fechamento. Nós estamos no período onde existe uma maresia muito grande. Nós estamos numa região litorânea. Nós estamos no litoral. E aí, essa oxidação, ela vai ocasionar que na neutralização do contato ponte para com o trinco. Então, às vezes, pode falhar, sim, o elevador parar no meio do andar, porque hoje o elevador ele funciona com limites de segurança, sensores. Então, qualquer coisinha que acontecer, um balançadinho na porta, ou um contato falhar, a segurança vai armar para a segurança do próprio usuário. Então, vai fazer com que o elevador pare. Ele está prevenindo... É a febre, né? Exatamente. Ele apresenta a febrezinha, nada acontece de uma hora para outra. Exatamente. Ele apresenta a febre e te diz, olha, você está com febre, você está com infecção. Então, ele sinaliza que existe um problema ali naquela porta para você verificar. E eu queria deixar bem claro que, para todos os 5 que estão aqui, que não têm essa informação, os elevadores, principalmente os elevadores mais modernos, eu vou dizer de 15 anos para cá, tá? De 15 anos para trás, não, mas de 15 anos para cá, os elevadores eles possuem um sistema de leitura de falhas, que funciona no próprio inversor, tá? De frequência. Então, o técnico vai lá com o teclado, ele posiciona o teclado lá no inversor, pluga no comando, e aí ele identifica qual é a falha do equipamento. Diferentemente dos elevadores antigos, que nós chamamos de elevadores a relé, que não tem essa tecnologia. Então, isso facilita mais na resolução do problema, na identificação do problema e na resolução do problema, justamente para que a gente possa dar mais celeridade ao processo de resolução. Maravilha. Pois, Siqueira, eu já vou começar aqui a encerrar a live,
né? E antes de eu agradecer, eu peguei aqui, me questionaram aqui no WhatsApp, pediram para você frisar mais uma vez a questão dos mecanismos. Quantos mecanismos, em média, possui um elevador? Quantos, a gente falou dos cabos, do freio. Na verdade, essa pessoa perguntou em termos de mecanismo que é quantas peças, De segurança, né? tá. Botou aqui, uma moradora do condomínio colocou aqui Pronto. para mim. Luana, pede para ele reforçar a questão dos mecanismos, para eu parar de ficar preocupada. Quantos equipamentos de segurança tem antes que eu caia? Ela ainda brincou. Vamos lá. Antes de eu cair, quantos mecanismos? Porque ela realmente ela tem muito medo. Ela já teve um trauma na infância, né? Um elevador na época travou com ela e despencou em 2 andares. Elevador antes que só era de 5 andares, despencou com ela em 2. Então hoje ela tem receio de tudo. Travou a porta, ela ficou com medo. Então, para ela se tranquilizar e você reforçar isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? O elevador não vai cair. Ele tem quantos equipamentos de segurança antes que isso aconteça? Pronto. Antes de responder a pergunta dela, eu queria aqui dizer para os que estão nos assistindo que não saiam, tá, da live agora, que eu tenho uma novidade para vocês. Olha aí. Eu tenho um brinde para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Olha tá? aí que bacana. Então vamos Olha, lá. se salvou, né? Porque nós tínhamos 30 pessoas assistindo há 5 minutos atrás, viu? Então você que já saiu da live aí, tá com um amigo que acabou de sair, manda voltar, que vai ter Manda brinde. voltar. Vai ter um brinde aqui para todos vocês, tá? Então vamos lá. Hoje existem alguns mecanismos de segurança que fazem com que o equipamento se torne mais seguro ainda. Tá? Certo. Nós temos os sensores, tá? São sensores de porta. Uhum. Nós temos os sensores de cabina. Nós temos os limites de fim de curso, que proporcionam que o elevador passou do seu nível de parada, a segurança é armada para que ele nem bata no topo do fosso do elevador, nem que ele passe do último pavimento, que é o poço. Né? Então, existem esses limites de fim de curso. O nome já diz, fim de curso. Existe um fim para terminar o seu curso. Então, tanto na subida quanto na descida. Então, esses limites de fim de curso são justamente responsáveis por isso. Além disso, nós temos os cabos de tração, que são responsáveis pela sustentação da cabina. Nós temos os contatos de porta de cabina, que eles não abrem as portas de fora sem a porta de dentro abrir. Ou seja, pode ficar despreocupado, principalmente quem tem porta automática. A porta de fora só vai abrir junto com a porta de cabina. Então, não tenha receio. Algumas portas, certo? A norma NM 15597/2010, ela determinou sobre a adequação de normas de segurança. Que dentre elas estão guarda-corpo, botoeira PAP, escada marinheiro e os adesivos de identificação dos moradores que possuem portas de eixo vertical, que são aquelas portas manuais. E se você já foi em algum prédio onde a porta é manual, você já viu lá um adesivo dizendo: por favor, verifique se o elevador está no andar. nesse andar. Pronto. É obrigatório ter esse adesivo, porque pode acontecer de você abrir a porta e o elevador não está no local. Isso pode acontecer, mas quando se queira, para mim não ficar nervoso, quando esse elevador não tem manutenção. Sim. Tá? Quando esse elevador não tem manutenção, isso pode acontecer. Testem, né? Como a gente falou, um teste muito bacana é teste o interfone do teu condomínio. Né? Principal dica, segredinho do bolo aqui, a cereja do bolo pro síndico. Quando você contratar uma empresa de elevador, tá? Peça para ela fazer uma vistoria geral no seu equipamento, testando principalmente os itens de porta. Em seguida, ela vai fazer o RIA, que é o relatório de inspeção anual, onde vai detectar tudo que tem de anomalia ou não no seu equipamento. Em segundo, ela vai abrir a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Com isso, você vai estar seguro e passando a responsabilidade para a empresa que está dando manutenção do equipamento. Muito bom. E peça
Peçam isso anualmente. Aí vai a dica da síndica, viu? Peçam anualmente, porque muitas vezes a gente lembra de pedir quando o prédio é novo e com o passar do tempo vai passando. Eu adoro pedir quando o contrato está na época de reajuste. Parece que é automático. Chega o período, viu? Fica ligado se querer. Chega o período de reajustar o contrato ali, chegando março, abril. Opa! Meu laudozinho técnico. Vai reajustar, mas me dê minha linha, me dê o meu relatório. Detalhe, a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, quem paga é a contratada, tá? É a empresa, não é o síndico. Tem muita empresa de elevador cobrando a RT do síndico. Isso é ilegal. A responsabilidade de emitir o relatório, de emitir a anotação de responsabilidade junto ao CREA é de quem está prestando o serviço. Olha, e não de quem está recebendo, tá certo? Isso é o que a gente realmente verifica muito aí em algumas situações, empresas cobrando do cliente, e, na verdade, não é para ser dessa forma. Muito bom. E aí eu vou reforçar... Antes de eu falar meu brinde? Não, antes de você falar seu brinde, eu vou só reforçar mais uma vez, puxar aí a sardinha para o lado do síndico e aconselhar os meus administradores que estão me assistindo, os moradores, você que é síndico, ficou preso no elevador, gente, não se agonie, não se aperreie, tenha calma, respire, como o Siqueira falou, existem mecanismos de ventilação, ligue para a sua portaria, calma, respira, né? Você vai ser tirado o mais breve possível de lá, o elevador não vai cair se você tiver uma manutenção eficaz, segura. E você, porteiro, não tente salvar a vida, dar um de herói. Conheça, você síndico, introduza os contatos das suas empresas de manutenção, não só dos elevadores, na rotina dos seus porteiros, para que eles não façam salvamento. Quem é responsável nos condomínios da Nova Condominial, administrados por mim, e de colegas que eu tenho a oportunidade de repassar conhecimento, é o técnico, ele é formado para isso. Ele sabe como proceder, como agir em casos de socorro, tá? Então, eu queria deixar essa dicasinha. Fique tranquila, dona Maria, que você não vai despencar, que você não vai cair. Se acalma, mulher, né? Se acalma você bombadão, que quer abrir a porta do elevador, não faça isso, que é um prejuízo grandioso para o seu condomínio, para o seu bolso, que vai sair do seu bolso no final, tá? E você, porteiro, não faça salvamento. Bote a máscara primeiro em você. E aí, Siqueira, para abrir aí para você falar o seu brinde, eu queria agradecer, tá? Tanto o seu empenho em participar da live, quanto o seu conhecimento compartilhado. Já dizia minha família, conhecimento é a única coisa que a gente não perde, ninguém toma. Quanto mais a gente compartilha, mais o conhecimento cresce. Então, meu muito obrigada, tá? Parabéns aí pelo seu currículo. Vejo, lhe acompanho nas redes sociais, estava aí um dia desse em São Paulo, lá ostentando os elevadores de última geração. Tenho certeza que buscando soluções para o nosso mercado. E fui novamente semana passada, né? Já 2 vezes que eu vou num mês só. Trouxe uma mega novidade, eu vou falar depois no Instagram. A gente sempre está investindo em tecnologia aos nossos clientes, levando aos nossos clientes tecnologia, facilidade, para que realmente vocês possam sempre estar atualizados com o mercado. Eu quero aqui aproveitar que nós temos algumas pessoas aqui nos assistindo. Síntese, administrador, vai ficar aqui gravado, né, Luana? Essa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, tá? Então vai virar um Reels no nosso Instagram. Vou ver aqui se tem a possibilidade de compartilhar, não sei, no seu Instagram, se queira. Mas vai ficar salvo aqui no YouTube também, tá? E eu quero aqui fazer um convite a todos os síndicos, administradores e você que é morador também. Certo? Na verdade, é um brinde, na verdade, é um presente que a Link Elevador está dando a você. O nosso intuito aqui não é vender o nosso contrato de manutenção. É realmente lhe proporcionar que você tenha conhecimento do seu equipamento. Tá? Que você conheça melhor o seu equipamento. Muitas vezes você vê só a sua cabina brilhando, o seu piso brilhando, o espelho bonitinho, os seus botões, tudo ali iluminados. Mas muitas vezes você não sabe como é que está lá em cima na sua casa de máquina.
Você não sabe como é que está dentro do seu quadro de comando. Você não sabe como é que está a situação dos seus cabos de aço. Verdade. Você muito menos sabe como está a situação do freio de segurança, que é o item mais importante do seu elevador. Você muito menos sabe como estão as fiações do seu comando. Você muito menos sabe como está o freio do seu elevador. Como está o limitador de velocidade do seu equipamento. E muito menos sabe quanto tempo o seu elevador recebeu a sua última manutenção. Então, é através disso que nós queremos aqui proporcionar a você, síndico, que quer saber como está o seu nível de segurança, de funcionamento dos seus equipamentos, nós estamos disponibilizando uma visita técnica sem custo para você e sem compromisso, tá? Nós não iremos lhe cobrar nada, não estamos aqui interessados em fechar o seu contrato, nós estamos aqui interessados em levar a você informação. Que maravilha! E aí eu faço questão de estar presente nessa visita técnica. Nós queremos lhe acompanhar, que você me acompanhe também nessa visita. Ao final de tudo, nós vamos fazer vários registros fotográficos, tá? E irei lhe presentear com um relatório técnico. Isso vale para morador também, Siqueira? Porque nós temos aqui... Se o morador quiser, ele vai informar só o síndico vai autorizar e nós vamos fazer essa visita técnica. Então, nós iremos, tá, lhe presentear com um relatório técnico com mais de 40 páginas, assinado por um engenheiro mecânico responsável. Isso, RIA. O famoso RIA você vai dar de brinde para os nossos... O famoso RIA eu vou dar de presente para você, síndico, administrador, morador. Que maravilha, Siqueira. Lhe proporcionar confiabilidade no seu equipamento. Olha aí, dona Patrícia, Siqueira, vamos levar para esse talaça. Siqueira, eu estou satisfeito com a minha empresa. Hoje está dando uma excelente manutenção. Sim, mas você vai ter esse presente, independente se você vai querer ou não continuar com a empresa que você está. O meu intuito aqui não é lhe vender, mas em levar a informação até você. É o conhecimento, né? É o que a gente conversou. O conhecimento é gratuito. O Siqueira vem de uma empresa idônea, presidente da ABEL. Então, ele só em dar para você. Eu estou lisonjeada. Muito obrigada, viu, Siqueira? Em repassar para as pessoas que estão assistindo o RIA, sem dúvida nenhuma, vai ser um baita do brinde. Por essa eu não esperava. Muito obrigada, Siqueira. E aí, quem quiser realmente fazer logo seu agendamento, que eu tenho certeza que vai ser muita procura. Eu estou com a minha agenda já um pouco lotada. Essa semana eu já estou com algumas visitas marcadas, mas eu posso encaixar você, tá? Semana que vem eu vou estar com a minha agenda mais livre, mas eu quero levar informação. É uma visita que nós não vamos mexer no teu equipamento, só para deixar claro. Nós não vamos mexer no seu equipamento. Nós apenas vamos registrar como está o nível de óleo da sua máquina, como está o nível do seu cabo de tração, como está a limpeza do seu elevador. Pode ser até acompanhado com o próprio técnico, né? Acompanhado, se você quiser chamar o técnico da sua empresa, você pode chamar e a gente vai acompanhar e vai fazer junto, tá? Se você quiser estar presente, é melhor ainda que você esteja presente, porque teve síndico que disse que uma coisa é eu ver nas fotos, outra coisa é eu ver o que eu estou vendo aqui, que eu estou abismado com as coisas que eu estou vendo, né? Sem dúvida. Quem quiser, quem desejar, tá? É só entrar em contato no meu WhatsApp, que é o DDD 85 99117 3453. Vou repetir. DDD 85. Se você puder fixar aí, Luana, no teu... Eu vou fazer melhor. Como é mais fácil o contato comigo, Siqueira, quem quiser esse agendamento, já vou criar uma mensagenzinha de agradecimento a todo mundo que participou da live e já vou encaminhar o seu contato.
né? Pronto. Sinalizar aqui o que todo mundo que participou da live ganhou, né? Que ficou aqui até o final, ganhou essa benfeitoria, ganhou o RIA, e já passa o seu contato porque eles fazem um agendamento, tá bom? Exatamente. Aí a gente Isso aqui. inclusive, vocês vão ganhar, tá? Gratuitamente, uma ART da vistoria. A gente só emite laudo com a emissão de Contato ART, fixado. tá? A gente só emite laudo com a emissão de ART. Então, você vai ganhar uma vistoria, um RIA e também uma ART da tua vistoria. Porque essa Muito vistoria bom. vai estar laudada, certificada junto ao CREA. Tá Que bom? maravilha, Siqueira. Muito bom mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Agora, o agradecimento geral. Acredito que várias palminhas do pessoal que está ao vivo. Muito obrigada novamente. Parabéns pelo seu empenho, pelo seu currículo. E que Deus abençoe cada vez mais aí a Link Elevadores, a sua posição na Abel. Muito obrigado, Luana, pelo convite. Eu quero aqui agradecer a todos que estiveram até agora conosco. Com certeza sairão daqui mais informados, mais conscientizados de tudo que escutaram nessa noite, de que tudo que de conteúdo que para você foi talvez algo novo, tá? Mas eu tenho certeza que isso tem que você tornar você mais conhecedor de um item, né, de um equipamento que hoje é o principal condutor de você até a sua residência. Então, muito obrigado, Luana, a tudo. Muito obrigado e a todos que estiveram conosco, tá? Eu tenho acompanhado aqui algumas pessoas que entraram, tem alguns síndicos que fazem parte da nossa carteira, tá? A Link Elevadores é uma empresa que está no mercado há 3 anos e alguns meses, tá? Uma empresa nova, porém, uma empresa que tem levado compromisso, que tem tido compromisso, que tem levado seriedade e, principalmente de tudo, um tratamento humanizado para com você, cliente. A gente hoje tem crescido, Luana, de uma forma sócio, Morgan disse, Morgan, agora a gente tem que parar de captar para a gente se organizar melhor. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se organizando, à medida que a gente vai se organizando, a gente também cresce. É Então, isso aí. eu quero O mercado condominial, ele é fiel, meu amigo, viu? O mercado condominial, ele é fiel. Quando a gente cuida dos nossos clientes, atende. No início, eu até falei aqui também um pouquinho da Nobre Condominial. Hoje, o lema da minha empresa não é número, né? O único número que eu levo em consideração são as famílias que eu atendo. Então, o slogan é seu lar, minha responsabilidade. Que hoje o interesse da Nobre Condominial, eu acredito que é algo que vem também da Link Elevadores, não é ter 300 condomínios administrados. Eu tenho 300 famílias que eu cuido, que eu zelo e que são minha responsabilidade. Né? E a gente lida com vidas, assim como na Link também. Eu sempre, quando eu vou me deitar, eu faço a minha oração, não só pela minha empresa, né, pela minha família, mas eu também oro pelas vidas que eu estou transportando. A responsabilidade é gigantesca. Porque enquanto eu estou aqui deitado, tem pessoas, famílias sendo transportadas. Com certeza. Que eu sou um corresponsável por esse transporte, né? Pela segurança que está ali sendo administrada naqueles equipamentos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Entre em contato comigo aí no meu WhatsApp, já dê um oi, marque seu horário, tá? Que a gente vai até você com muita alegria, com muito entusiasmo para te atender e depois a gente passar para você o resultado de tudo que a gente pôde ali contemplar juntos ali no seu condomínio. Maravilha, Siqueira. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E se você quiser também depois levar uma palestra dessa para o seu condomínio, sem compromisso de contrato, eu quero que deixar também claro, independente da empresa A, B ou C ou D, a gente vai estar lá no seu condomínio passando informação. Se você entrar no nosso Instagram, você vai ver no nosso Instagram muito conteúdo informativo. A gente nem oferece produto, a gente vende informação. Repassa conhecimento, compartilha. Conhecimento.
Exatamente. É isso aí, Siqueira. Muito obrigada. Agradeço novamente. Deus abençoe você, Deus abençoe seus planos, sua família e sua empresa. Muito Muito obrigada, obrigado. pessoal, que ficou presente. Ficamos aí em torno de 30, 25. Para a minha primeira live, queria agradecer mais uma vez, não esperava por essa audiência toda, por essa participação. Muito obrigada a todos. A ideia das lives é exatamente essa, um conteúdo prático, rápido. Tivemos aí a live um pouquinho mais de 1h30, com conteúdo enriquecedor. Não tomamos o nosso tempo, não foi aquela live chata. Foi uma live super participativa. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Ganharam aí um presentão da Link Elevadores. Estou até com vergonha agora aqui de me desfazer da live sem ter dado nenhum presente, mas todo mundo que está aqui na live já são meus clientes, são meus amigos, sabem que podem contar com o meu atendimento, com a minha consultoria, e a dona Patrícia, que é presente, já foi moradora administrada pela Nova Condominial, sabem que podem contar com a minha consultoria gratuita ad até. Eu São amigos, queria são aqui só, famílias. Luana, para encerrar, também agradecer ao meu sócio que está aqui online, o Morgan. É uma pessoa exemplar que vocês vão conhecer, um cara espetacular, humano, que tem nos ajudado, tem acrescido valores à empresa, e também você vai conhecer quando você nos receber lá no seu condomínio. Maravilha, muito obrigada, Siqueira. Vou me despedir de você, pedir que você saia da live, que eu Obrigado. vou me despedir por aqui. Tchau, tchau. Tchau, Siqueira. Deus Tchau, abençoe. abraço. E é isso, pessoal. Novamente agradecendo a todos que estiveram presentes aqui na live. Tivemos um conteúdo enriquecedor. Como eu falei, a ideia da Nobre Condominial é levar uma live por semana para vocês, dessas manutenções que nós, como moradores, deixamos, somos tão omissos, né, em participar. Então, sempre será um conteúdo rápido, uma live prática e com conteúdos e trocas de informação. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos que se interessaram aí em participar, ganhar, né? E, por favor, não percam esse brinde, porque ele é caro, né, para as empresas de manutenção. Então, se querer estar dando para vocês, realmente é um benefício. Você que é morador, leve esse benefício para o seu síndico. Diga, olha, eu ganhei, eu assisti a live da Nobre Condominial e o Siqueira me deu, né, uma RIA com a RT, e isso vai ser bom para o meu condomínio. Eu sou moradora e eu faço questão de ter acesso a esse documento. Então, é primordial para vocês. Novamente, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Essa live ficará fixada no meu Instagram e também vai para o canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada, já me despedindo aqui, ainda tem um coro significativo, né? Mas um beijão no coração de todos, até logo!